Olá, estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Jackson Carvalho, professor de Língua Portuguesa, e hoje vamos fazer a aula de número 9. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Na tela temos aí. Na aula de hoje, vamos trabalhar o humor, ironia e crítica em textos multissemióticos. Vamos também trabalhar a pontuação como um recurso presente nesses textos. E vamos também trabalhar os recursos iconográficos e multimodais, ok? Então vamos lá. Passando adiante, trouxe aqui algumas perguntinhas para a gente poder pensar um pouco. A primeira pergunta é a seguinte: você já leu textos que trazem humor, como as charges, tirinhas, memes, entre outros? Eu acredito que sim. Eu particularmente gosto muito desses gêneros textuais. Provavelmente você também, você já deve ter tido contato com esses gêneros, como os memes, por exemplo. Nós estamos nessa era digital, nesta era da internet. Provavelmente você já deve ter utilizado algum meme, compartilhado, criado talvez algum meme. A segunda pergunta é: como o humor e a ironia conseguem estar presentes nesses gêneros citados? Então, muitas vezes esses gêneros que nós vimos aí são gêneros que têm um propósito que é o propósito do entretenimento, da diversão, fazer com que nós possamos nos divertir um pouco, nós possamos rir. E como é que o autor desses memes, como é que a pessoa que produz um meme, ou uma charge, ou uma tirinha, pensa em colocar o humor presente neles? Então vamos analisar tudo isso na aula de hoje. Vamos fazer algumas leituras de alguns gêneros que eu selecionei, tá certo? De alguns textos e analisarmos juntos. Passando adiante, vamos à primeira leitura. Primeira leitura trata-se de uma charge. Uma charge que temos aí, vamos observar a imagem como um todo, né? Essa charge, ela tem aí o cenário que é uma loja de roupas, né? Uma loja talvez também de roupas mais assim, roupas íntimas, né? E aí temos a vendedora no balcão e logo na parede você percebe em vermelho, em destaque, né? Esse vermelho ele chama bem a atenção, diz assim: não trocamos roupas íntimas. A criança, o menino tá ali, né? Conversando, aí ele observa a placa e ele simplesmente diz assim, porcona, né? Ou seja, no sentido assim da questão da higiene, talvez, enfim. Porque ele entendeu de uma forma diferente aquilo que está na placa. Como é que o efeito de humor na tirinha, que na verdade é essa imagem que é uma charge, né? Perdão. Fica evidente como é que esse humor é garantido. Provavelmente você deve pensar junto comigo. O humor presente aí é exatamente a não compreensão do menino sobre a informação que está presente nesta placa, que diz que não é permitido que se troque roupas íntimas, que roupas íntimas sejam trocadas, porque roupas íntimas são de uso pessoal. Não é verdade? Então, o que ele talvez tenha pensado ou imaginado é que as pessoas que fazem parte desta loja não trocam as suas roupas íntimas, ficam eternamente com as suas roupas íntimas, né? Por isso que ele tem essa compreensão a respeito dessa informação na placa. E é isso que causa humor nesta imagem, neste texto. Vamos passar adiante. Se você percebeu, houve ali nesta tirinha um duplo sentido, não é verdade? Porque a criança interpretou de uma forma, mas na verdade a placa, ela dizia outra coisa, o objetivo da placa era outro.
Este duplo sentido nós chamamos de ambiguidade, gente. Então vamos olhar aí na definição do dicionário de forma completa o que é essa ambiguidade. Então, de acordo com o dicionário, ambiguidade é a qualidade daquilo que possui ou pode possuir diferentes sentidos, do que é incerto ou indefinido, natureza do que é ambíguo. É a duplicidade de sentidos, característica de alguns termos, expressões, sentenças que expressam mais de uma acepção ou entendimento possível. Ou seja, é o duplo sentido. Muitas vezes a gente usa uma expressão, uma palavra no dia a dia, e aquela expressão, dependendo da forma como é utilizada, abre margem para que as pessoas possam interpretar de formas diferentes. Isto faz parte da ambiguidade, isso é ambiguidade. Então, normalmente, quando a gente vai fazer um texto que é um texto mais sério, um texto que tem um objetivo mais sério, a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não façamos com que o nosso texto se torne ambíguo, com que nós utilizemos expressões ou palavras que causem esse duplo sentido, essa interpretação dupla do que a gente fala. No humor, na tirinha, na charge, nos memes, é super bem-vindo, gente. A ambiguidade é um recurso que é muito utilizado para que nós possamos rir, nós possamos nos divertir, ok? Vamos para outro texto. Segundo texto é uma tirinha, agora de fato é uma tirinha. E nessa tirinha nós temos dois personagens aí, né? Provavelmente o pai e o filho, certo? Vamos observar a situação no primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho, o pai observa o filho brincar, o filho está brincando com um caminhão de brinquedo e como se estivesse consertando este caminhão de brinquedo. Aí o pai fala para o filho: só falta encaixar esse parafuso, filho. Filho, vai buscar a porca. E aí a criança sai, faz o que o pai pediu, na concepção dela, na ideia dela, no que ela tinha entendido. Chega a uma porquinha, a um animal mesmo, e diz assim: vamos, Rosinha, é só por um instante. Então, o que é que vocês acharam dessa tirinha? Gostaram? A pergunta é: como o efeito de humor na tirinha acima fica evidente? Como é que esse efeito de humor aparece nessa tirinha? Provavelmente você pode responder que é o uso da ambiguidade. Aí nós vemos um exemplo também de ambiguidade. Porque quando o pai diz ao filho: vá buscar a porca, ele fala para que o filho vá pegar uma ferramenta, né? Ou seja, um objeto para ele poder fazer o que ele estava fazendo com o caminhão. Só que o filho não sabia, talvez, o que era esse objeto, o que era essa porca, essa ferramenta. E ele foi diretamente no que ele conhecia como porca, que era um animal. E causa aí este humor, este efeito aí que seria para a gente poder se divertir mesmo. Vamos para a segunda leitura. A segunda leitura é uma outra tirinha, você está vendo aí na tela, que diz assim, temos uma placa em que diz, vendo o pôr do sol, né? Uma criança com uma placa, vendo o pôr do sol. E aí alguém vai e pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? A criança responde, não está à venda, estou vendo o pôr do sol. E aí vira de costas para a pessoa, você vê que tem umas pernas assim compridas, né? Provavelmente é um adulto. E a criança responde, aproveite para ver também. Gente, o que é que vocês acharam dessa tirinha? Divertida também, né? Provavelmente vocês devem ter percebido que nesta tirinha o que aconteceu foi algo parecido com o que aconteceu na anterior. Foi o uso da palavra vendo presente aí neste texto. A palavra vendo, na placa, do jeito que está na placa, se refere ao verbo ver, né? Ao verbo enxergar. O menino está dizendo que ele está apreciando o pôr do sol, está vendo o pôr do sol. Entendeu? Então é a forma gerúndio do verbo ver. No caso do adulto que conversa com a criança,
ele deve ter entendido ali pela placa que o vendo que está escrito na placa se refere ao verbo vender, o que não é de fato a intenção, não é o objetivo da criança com esta informação aí que ela está segurando, certo? Então, novamente a gente tem o uso do duplo sentido. Mais uma leitura para a gente apreciar. Eu tenho aqui um meme. Provavelmente vocês já devem ter visto um meme aí com esses personagens, não é? Esse meme aí é do Bode Gaiato, né? Que é uma página de humor que é muito famosa nas redes sociais, que tem como personagens o bode, né? Os personagens são bodes. E o bode normalmente é associado ao Nordeste, ao interior, né? É um animal típico aqui da nossa região. Vamos ver que diálogo está acontecendo entre esses dois personagens. Observe só. Maninha, por que as noivas se vestem de branco? A mãe responde, porque é o dia mais feliz da vida delas. Novamente, a criança responde, o bode menor. E por que o noivo se veste de preto? Automaticamente, olha só a expressão da mãe, aquela expressão de surpresa, né, que a gente vê em novela, que a gente vê em filme, né, aquela coisa assim. O que é que provavelmente a mãe deve ter pensado, gente? Onde é que está o humor presente neste meme? Olha só, no meme ao lado há um efeito de ironia. Essa ironia está na fala, né, da criança, pelo fato de ela pensar que ela fazer a associação da cor branca, né? A mãe responde que a cor branca que a noiva veste no dia do casamento é porque é o dia mais feliz dela, deve ser um dia de uma boa realização, de um sonho, não é? E quando a criança pensa no preto, ela lembra muitas vezes do que o preto simboliza no nosso dia a dia. Provavelmente vocês já devem ter visto o preto associado a quê? Ao luto, à tristeza, não é? Então, a criança acaba fazendo essa comparação. Enquanto a noiva veste o branco, que simboliza algo bom, algo legal, algo que represente a felicidade, o noivo utiliza o preto, que aí ele associa, talvez, a um momento que não é tão feliz. Então, é esse efeito aí que é causado neste meme, nesta produção, certo? Bom, agora eu trouxe para vocês uma próxima tirinha e que nessa tirinha nós vamos analisar um pouco outro recurso que é bastante utilizado nos gêneros que trazem humor, que é a pontuação. Vamos ver como a pontuação é empregada para causar esse efeito de humor, certo? Então vamos ver aí na tela, olha só. Na tela temos no primeiro quadrinho a palavra carta, dizendo logo acima, e um balão com o nome vó. No segundo quadrinho, temos uma pessoa, né, uma pessoa jovem, lendo esta carta, e temos a seguinte frase, né, a seguinte expressão aí dentro do balão. E depois que você fizer isso, manda de volta para o meu endereço. Né? Uma pergunta. Na verdade é uma pergunta, deixa eu só reformular a entonação. E depois que você fizer isso, manda de volta para o meu endereço. No terceiro quadrinho, tá lá a criança, né? Fazendo o quê? Colocando uma linha, passando uma linha pelo buraco da agulha. Perceba aí. No quarto quadrinho, temos uma senhorinha conversando com outra e diz assim, escrevi para minha neta. Olha só, gente, essa tirinha é bem interessante. O que será que tem a ver este ato, né, essa atitude da menina de passar a agulha por dentro, passar a linha por dentro da agulha com a avó no quarto quadrinho? Será que vocês lembram de algo? Será que isso é familiar para vocês? Olha só, eu acho que é bem comum, talvez, a avó da gente pedir para que nós façamos algumas coisas que talvez ela não consiga fazer tão bem. Por exemplo, quando se tem
uma certa dificuldade de enxergar, uma certa dificuldade de ver bem algo, mas se pede que alguém faça isso pela gente, não é verdade? Então, nesse caso aí, provavelmente a avó queria que alguém passasse a linha pelo buraco da agulha, então pediu para a sua neta fazer isso. No próximo slide, vamos ver algumas perguntinhas sobre essa tirinha. Eu queria que vocês tentassem pensar junto comigo, respondermos juntos. Veja só, a primeira pergunta é a seguinte. No primeiro quadrinho, é possível perceber que a avó pediu alguma coisa à neta. O que ela pediu? Então, o que foi que a avó pediu à netinha? Gente, a partir do terceiro quadrinho, a gente vê de fato o que foi que a avó havia pedido à netinha, que foi fazer com que ela passasse a linha pelo buraco da agulha, certo? Isso aí tá bem fácil da gente responder. A segunda pergunta é a seguinte: que sinal de pontuação indica no primeiro quadrinho que a parte lida pela garota não era o início do texto? Eu vou voltar só um pouquinho para você ver, olha só. No segundo quadrinho, quando a netinha está lendo a carta, perceba que logo no início temos um sinal de pontuação específico que demonstra que não era essa parte que introduziu a carta, não foi essa parte que iniciou a carta. Qual foi esse sinal de pontuação? Foi o sinal das reticências. Esses 3 pontinhos que estão aí logo no início da fala dela, que dá a entender que esse trecho que ela está lendo, na verdade é uma continuação de outro trecho que foi lido anteriormente, mas que não aparece aí pra gente na tirinha, ok? Então, essas reticências, elas dão esse sentido para nós, que é algo que é uma continuidade de outra coisa que já foi produzida anteriormente, que já foi lida anteriormente. A próxima pergunta diz o seguinte: e qual é o sinal de pontuação que permite ao leitor saber que o texto no balão do primeiro quadrinho não é uma fala da garota? Gente, voltando aqui, observe bem. Qual é o sinal de pontuação presente aí neste trecho em que a garota está lendo e que demonstra que este trecho não é uma fala da garota, e sim de outra pessoa, neste caso da sua avó? Você deve ter percebido que esse trecho ele está entre aspas. Este sinal que vocês estão vendo logo no início do trechinho e no final chama-se aspas. As aspas são utilizadas quando nós queremos citar uma fala de outra pessoa com as palavras dela, com as palavras dessa pessoa, sem que nós modifiquemos o que a pessoa falou. Entendeu? Então, se você vai citar alguém, se você vai fazer referência a alguém utilizando as palavras da pessoa, você deve citar utilizando as aspas. Por quê? Porque se você não fizer isso, você está indiretamente dizendo que aquilo ali foi algo que veio da sua cabeça. E isso não é verdade. Você sabe que isso é plágio. Plágio é você imitar, é você copiar alguém. Então, quando a gente vai citar alguém com as palavras dela, a gente utiliza esse sinal de pontuação, ok? E temos a última pergunta. Por que é importante para a construção do humor na história o leitor não saber logo no primeiro quadrinho o que foi pedido à moça e quem fez o pedido? Gente, voltando um pouquinho aqui na nossa tirinha, né? Veja só, vamos imaginar uma situação. Você está conversando com a sua avó. Provavelmente, quando você está longe da sua avó, a gente está vivendo um período de distanciamento, né? A gente não pode estar sempre próximo às pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Mas a gente precisa se comunicar, a gente precisa interagir, precisa conversar. Então, provavelmente, se você observa logo no início a palavra avó bem grande e depois a netinha lendo uma carta, o que é que você deve imaginar? Você deve imaginar que talvez seja uma mensagem de saudade, uma mensagem de carinho. É normalmente o que a gente imagina
quando se conversa com alguém querido, né? Com a nossa avó. E, na verdade, o que é engraçado, o humor presente nessa tirinha é exatamente a situação inusitada de a avó ter pedido que a netinha passasse a linha pelo buraco da agulha, que não é algo comum de se fazer por uma carta, né? Não se faz isso normalmente por uma carta, eu particularmente nunca vi. Então é essa situação que acaba garantindo o humor neste texto. Vocês gostaram? O que é que vocês acharam? Pois bem, pessoal, então chegamos às nossas considerações finais. Gostaria de agradecer a toda a equipe do EducaPE, agradecer ao convite da Secretaria de Educação de Pernambuco, parabenizar vocês que estão aí se esforçando, estudando, né, mantendo essa chama do conhecimento acesa. Parabenizar também os professores de forma geral, todos os nossos colegas professores que estão em sala de aula ou remotamente, fazendo com que a educação não pare, tá certo? Queria mandar um abraço para os meus alunos que estão assistindo, todos os meus alunos, sobretudo os alunos da Escola Maria da Conceição, do Rego Barros Lacerda, que fica localizada, ela fica pela GRE Metro Sul, no bairro da Vaz, em Recife. E queria também agradecer a todos. Dizer também que continuem mantendo os cuidados, continuem mantendo os protocolos de segurança. A gente ainda está em pandemia, então permaneçam se cuidando e cuidando das pessoas que vocês amam. Pessoal, até a próxima aula. Um forte abraço.